Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Nossa, essa água não dá nem pra beber, tá tão salgada quanto a água do mar. Trata-se de uma solução de sal em água. Como nós já vimos na última teleaula, não dá para separar o sal da água nem pela decantação, nem pela peneiração, nem pela filtração. Mas o que acontece se a gente ferver essa solução? Será que o sal evapora junto com a água ou o sal fica? Não sei. Não, o sal, no caso, ficaria, né? O que evapora é a água. A água evapora e o sal continua, resseca na panela. E você, o que você acha? O sal evapora com a água? Ou o vapor da água vai e o sal fica? Esse é um dos temas da nossa teleaula de hoje. O que acontece se a gente ferver a água do mar? E tem mais. Vamos ver ainda o que é uma solução saturada e uma solução insaturada. Vamos ficar sabendo o que é um fenômeno. E vamos descobrir que é possível mudar o estado físico de um material variando a temperatura. Todo mundo pronto? Ótimo, porque agora nós vamos começar a nossa teleaula. Que absurdo! Oi, desculpa. Você não sabe o que eu acabei de ler nessa revista. Você sabe quantos litros de água são necessários para produzir um único ovo? 450 litros de água. Bom dia, Clóvis. E pelo jeito você continua preocupado com quanto a gente gasta de água, né? Aí não é pra tá. 5.400 litros de água para produzir uma dúzia de ovos. Nossa! Mas essas galinhas estão bebendo muita água, não? Engraçado, mas não são as galinhas que bebem essa água toda, não. Para fazer ração para galinha, você precisa de milho. Agora, para o milho crescer, você precisa regar o milho. E também você precisa de adubo. E para a fabricação de adubo, você também precisa de água. E nesse processo todo é que consome essa água toda. Imagina só, 450 litros de água para produzir um único ovo. Esse Clóvis não brinca em serviço, viu? Ele anda tão preocupado com esse negócio de água que ele até na outra teleaula tentou limpar a água do mar. Lembra? Até que ele conseguiu deixar a água do mar bem transparente, separando a areia e outras impurezas. Mas ela continuou salgada. Quando um produto está dissolvido com outro, como o sal na água, precisa de outra coisa para separar. Essa outra coisa é o que ele ia descobrir com a freguesa da banca, que é química. É isso mesmo. Eu sou a química, freguesa lá da banca. Eu tinha combinado com o Clóvis dele vir aqui para ver como separa a água do sal. Mas essa semana está muito corrida e eu tive que cancelar. Mas eu passei lá na banca e dei uma dica para o Clóvis. Para separar a água do sal, tem que ferver a água até ela evaporar toda. Ferver a água do mar? Foi o que ela disse. E você ferveu? Bom, a água do mar, assim, propriamente dita, não, porque minha mulher, que não estava sabendo da experiência, jogou minha água do mar fora. Mas eu pus a cabeça para funcionar. O que eu fiz foi preparar uma solução de sal em água, imitando a água do mar. E foi aí que aconteceu uma coisa interessante. Ué, mas não está dissolvendo? Será que eu coloquei sal demais? Será que eu preciso mexer mais? Que fenômeno é esse? Bom, para mim, um fenômeno é algo que ocorre na natureza, né? É alguma coisa que acontece na natureza. Um eclipse é um fenômeno. Fenômeno é uma daquelas palavras que tem vários sentidos. Mas em ciência, fenômeno tem um significado muito simples. Quer dizer acontecimento. Vamos ver alguns exemplos que fica mais fácil de entender. Primeiro, veremos alguns fenômenos sociais, que são acontecimentos que ocorrem na sociedade. Ir à escola, participar de uma passeata e seguir a moda são alguns exemplos de fenômenos sociais. Vamos ver agora os chamados fenômenos naturais. Uma flor que desabrocha, um vulcão que entra em erupção, a evaporação da água, um papel queimando.
Todos esses são exemplos de fenômenos naturais. Na ciência, nós estudamos os fenômenos naturais e, no caso da química, os fenômenos naturais que ocorrem com a matéria, ou seja, com as substâncias líquidas, sólidas ou gasosas. Um exemplo? A dissolução do sal na água. Aí o que eu fiz? Agitei bastante a solução de sal em água para ver se o problema não era justamente a falta de agitação. Resultado: mesmo depois de mexer muito, continuava sobrando sal no fundo do copo. Aí fiquei matutando que conclusão eu devia tirar desse fenômeno. E aí, Clóvis, você chegou a alguma conclusão? Bom, a conclusão que eu cheguei foi a seguinte. Eu tinha colocado sal demais na água. Então eu teria que preparar uma outra solução com menos sal. Ah, mas isso tá na cara. Eu quero saber que fenômeno é esse do sal não se dissolver todo na água. Ah, você também quer saber que fenômeno é esse? Então só dando pulo lá no laboratório, né? Vamos ao laboratório. Na verdade, o que aconteceu foi que o nosso amigo Clóvis preparou o que a gente chama de solução saturada. Uma solução saturada é uma solução que tem a quantidade máxima de substância dissolvida. Quando a gente tenta colocar um pouquinho mais de soluto numa solução saturada, veja o que acontece. O soluto, em excesso, vai para o fundo do recipiente. Essa é a característica de uma solução saturada. Não dá para dissolver mais nada nela. Mas peraí, e a água do mar? A água do mar é uma solução saturada? Nada, ao contrário. A água do mar é uma solução insaturada. Então, é isso mesmo que você está pensando. Numa solução insaturada, como a água do mar, ainda dá para dissolver bastante sal. Quer dizer que para uma solução ficar parecida com a água do mar, ela precisa ser uma solução insaturada, ou seja, com pouco sal. Foi exatamente o que eu fiz. Ah! Perfeito! Todo o sal se dissolveu na água. E agora? O que eu tenho que fazer com a solução? Para separar o sal da água, tem que ferver a água até ela evaporar toda. Ah, lembrei, tem que ferver a solução. E agora? O que será que vai acontecer? Eu sinceramente não saberia responder. Fica muito salgado. Eu acredito que dilua. Vai evaporar a água. O sal vai pro fundo da panela. Cristaliza o sal. Como a gente viu, as opiniões aqui são bastante variadas sobre esse assunto. Mas antes da gente ver o que acontece quando a gente ferve a solução de água e sal, vamos refletir sobre um fenômeno mais simples que está presente no nosso dia a dia. O que acontece quando a gente esquenta ou esfria a água da torneira ou do filtro? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Ah, isso é simples. Quando a gente aquece a água, ela ferve e vira vapor. Já quando a água é esfriada, vira gelo. Epa, olha só que interessante. Se a gente esquentar o gelo, que é sólido, ele vira água, que é líquido. E se a gente continuar a esquentar, o que era líquido vira gás, o vapor da água. E para fazer o caminho inverso, é só esfriar. Aí, o gás se transforma em líquido e esfriando mais, o líquido vira sólido. É isso. Dá para mudar o estado físico da matéria só pela variação da temperatura. As coisas acontecem mais ou menos da seguinte maneira. No gelo, as partículas que formam a água estão todas bem arrumadinhas e se movimentam só um pouquinho. É o estado sólido. Quando o gelo ganha energia, suas partículas começam a ficar mais livres e a se movimentar mais. Temos então o estado líquido. Com mais energia ainda, a água se transforma em vapor
As partículas passam a se movimentar bem rapidamente e em todas as direções. É o estado gasoso. A água se transformar em gelo ou o gelo se transformar em água são coisas bastante comuns. A mesma coisa a gente pode dizer da água se transformar em vapor. Agora nós vamos ver como também é bastante comum o vapor se transformar em água. Olha só, o vapor que está saindo dessa cafeteira, ao encontrar a superfície fria deste copo, transforma-se em água ou em gotas de água. A mesma coisa acontece com a famosa cerveja suada. O vapor que está aqui no ar, ao se encontrar com a garrafa gelada, transforma-se também em pequenas gotas de água. Viu só? Tudo isso é bastante comum no nosso dia a dia. Depois a gente vê todas essas transformações no estado físico da água, nós vamos ver finalmente o que acontece se a gente ferver a água do mar. Olha só, o sal que estava dissolvido na água ficou tudo no fundo da panela. Eu sabia. Eu tinha certeza que se a gente fervesse a água do mar, a água evaporava, mas o sal não. Pois é exatamente isso que acontece. A água evapora e o sal fica. Exato. A minha freguesa química tinha razão. Para separar o sal da água, é só deixar ferver a solução, deixando evaporar a água. Não, vamos com calma, Clóvis. Tá certo que você separou, mas você não está preocupado com a falta de sal, e sim com o grande consumo de água, não é mesmo? E nesse caso aí, a água evaporou e o sal ficou. Quer dizer, separou, mas não levou. É, você tem razão, por isso eu não aguentei, peguei o telefone, liguei para essa cliente lá no laboratório. Olha, não, porque eu liguei mesmo, eu não desisto com facilidade, não. É verdade. O Clóvis me ligou e contou tudo o que ele tinha feito. Aí eu disse para ele que ele tinha feito somente a metade do processo de separação. Porque o certo é a gente pegar todo o vapor que sai durante o processo e esfriar esse vapor, para que ele se transforme em água de novo. Aí sim teremos a água e o sal separados. Mas isso não dá para fazer numa panela. Precisa deste aparelho especial aqui, o aparelho de destilação. Aparelho de destilação? Que negócio é esse? Ela falou para ele no laboratório que ela me explica tudinho. Já sei. Só na próxima teleaula, não é isso? Exatamente. Por enquanto, a gente vai ver o que a gente aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, aprendemos o que é uma solução saturada. Lembra? Uma solução que tem a quantidade máxima de substância dissolvida. E também o que é uma solução insaturada. Vimos ainda que fenômeno quer dizer acontecimento e que na química estudamos os fenômenos naturais que ocorrem com a matéria. E falando em matéria, verificamos que dá para mudar o estado físico da matéria só pela variação da temperatura, certo? Por último, vimos que se fervermos a água do mar, a água evapora, mas o sal fica.